Nesse vídeo nós vamos aprender como se faz referências de trabalhos acadêmicos, que podem ser TCC de graduação e de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nessa aula, nós vamos tratar das referências de trabalhos acadêmicos. Serve tanto para monografias de TCC de graduação, de especialização, quanto para dissertações de mestrado, quanto para teses de doutorado. Sempre que necessário fazer referência desses tipos de materiais, nós vamos seguir a norma técnica conforme está colocado aqui abaixo no slide. Pois bem, os trabalhos acadêmicos, então, eles têm vários elementos que são essenciais e outros elementos que são complementares. Muitas vezes nós vemos essa divergência e não sabemos por que elas aparecem. Por exemplo, vocês vão ver com muita frequência ser colocado o número de folhas após o ano, aqui, por exemplo. Assim. Aí aparece, por exemplo, 110F. Tá bem? Que significa 110 folhas. Ou 110 páginas. A diferença é que quando é impresso apenas frente, nós chamamos de folhas. Quando é impresso frente e verso, nós chamamos de páginas. A quantidade de folhas ou páginas, por exemplo, é um elemento complementar, não é um elemento essencial. Então, como o nosso objetivo aqui é justamente fazer um trabalho que descomplique, que simplifique, eu vou dar apenas os elementos essenciais. Por conta de que fazendo apenas os elementos essenciais, está correto, está padronizado, está dentro da norma e nós não precisamos ficar preocupados com outros elementos que são complementares, uma vez que a gente já tem a certeza de quais são os elementos obrigatórios. Dito isso, nós podemos então passar ao modelo da referência. Nós temos, numa referência de trabalho acadêmico, que colocar o nome e o prenome do autor, o título em negrito e o subtítulo sem negrito, o ano do trabalho. Eu não sei por que cargas d'água, nós temos duas vezes o ano aparecendo na referência de trabalhos acadêmicos. Tá bem? Mas essa é a norma, temos que segui-la. Então, nós temos aqui o ano do trabalho. Depois, nós temos o tipo de trabalho, o grau e a área. Ou seja, esse trabalho ele é um trabalho de conclusão de curso, no caso de uma graduação. Esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso, no caso de uma especialização. Esse trabalho é uma dissertação de mestrado ou é uma tese de doutorado? Então, o tipo de trabalho é exatamente isso. Ele é uma dissertação, um TCC, ele é uma dissertação ou ele é uma tese. Então, é o tipo de trabalho que nós vamos encontrar. Professor, às vezes é muito parecido. Onde eu encontro? Nós encontramos lá na natureza do trabalho, na folha de rosto do trabalho. Então, após a capa, na folha de rosto, tem aquelas inscrições de natureza do trabalho que nós aprendemos lá quando falamos sobre estrutura e formatação de trabalhos acadêmicos, e lá nós encontramos esta informação. E aí, entre parênteses, a gente vai colocar o grau. É graduação?
É especialização? É mestrado ou doutorado? Nós colocamos o grau. E após o grau, nós colocamos a área, tá bem? Então, nós temos que dizer se é mestrado em educação. Então, coloque aqui o grau, mestrado em educação. Depois nós temos a instituição por extenso, cidade, ano. Tudo entre vírgulas. Tá bem? Tudo entre vírgulas. Vamos para os exemplos. Então, eu tenho aqui um trabalho de Dayan Pericles Alves. Temos aqui o nome do autor, o título em negrito e o subtítulo sem negrito. Veja que título e subtítulo separados por 2 pontos. O ano. O tipo de trabalho. Qual é o tipo de trabalho? Trabalho de conclusão de curso. E aí, entre parênteses, eu sei que esse trabalho de conclusão de curso é de uma graduação, porque ele diz que é um trabalho de bacharelado em engenharia industrial mecânica. Veja que se fosse um trabalho de conclusão de curso de uma especialização, seria especialização em engenharia industrial mecânica. Então, trabalho de conclusão de curso, se for tanto para graduação quanto para especialização. E aqui eu sei qual é o grau, ou seja, o nível e a área deste trabalho. Travessão, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nome por extenso da instituição. Curitiba, vírgula, 2008, ponto. Outro exemplo, um trabalho de Ana Lúcia Aquilas Rodrigues. O título do trabalho dela não tem subtítulo, o título é grande mesmo. Geralmente teses podem ter títulos grandes, né? Trabalho de conclusão. Então, impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. Ano 2009, é uma dissertação de mestrado em fisiopatologia experimental. Travessão, Universidade de São Paulo, 2009. Tá bem? Vamos para outro exemplo. Alguém com a inicial AA, sobrenome Aguiar, o título, avaliação da microbiota bucal em pacientes de uso crônico de penicilina e benzatina, ano 2009, trata-se de uma tese de doutorado em cardiologia, travessão, nome da universidade por extenso, cidade e o ano. E mais um exemplo. Ana Cláudia Coelho escreveu fatores determinantes da qualidade da vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial. 2 pontos, o subtítulo, uma análise multifatorial. O ano 2009, trata-se de uma dissertação de mestrado em ciências médicas. Travessão, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A cidade é Porto Alegre, o ano é 2009. Neste caso, trata-se de um trabalho disponível na internet, disponível em 2 pontos. O link, acesso em 2 pontos, 4 de setembro de 2009, conforme normas que nós já vimos. Bem, é dessa forma que nós fazemos referências de trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses.
Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.